Mais uma vez, nessa noite, teremos o privilégio de desfrutar da presença do Senhor e da palavra de Deus. A nossa anciã Kensoli, ela vai trazer o assunto da conduta cristã, um assunto muito importante para os nossos dias. Por isso que neste momento, em atitude de reverência, aqueles que puderem se curvar os joelhos, vamos fazer uma palavra com o Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, neste momento eu te peço as ricas bênçãos sobre cada um de nós. A partir de agora eu quero emprestar a boca da Kensoli para ser tua boca aqui nesta terra, que ela seja um instrumento teu e que ela venha falar as nossas necessidades. Tudo isso te colocamos em tuas mãos, que cada um de nós possamos assimilar para o nosso crescimento e um bem maior. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos deixar o pastor só ajeitar aqui. Muito obrigada. Deixa eu ver como é que funciona essas coisas de tecnologia. Eu sou nova, mas não estou muito acostumada a pregar. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje e ver a igreja cheia, né? Mesmo nesse dia de chuva. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Apesar da chuva, eu fico feliz de ver todos vocês aqui, né? Alguns rostos conhecidos, outros nem tanto, mas espero que nessa noite hoje a gente tenha alguns aprendizados bem especiais a respeito do que Deus tem para nos falar a respeito da 22ª crença da Igreja Adventista, né? E eu também gostaria de dar uma boa noite para você que nos assiste através da internet, dizer que você é bem-vindo aqui e que a gente espera que em breve você consiga estar em uma das nossas igrejas presenciais também. São tantas espalhadas no Brasil e também no mundo, para que a gente juntos possa adorar a Deus, né? É sempre um desafio estar aqui na frente. Vocês devem estar percebendo, estou bem nervosa. É a minha 3ª vez pregando só. Então, tenham paciência comigo que vai dar tudo certo. O Espírito Santo vai falar hoje com a gente e a gente vai aprender alguns detalhes importantes a respeito dessa crença, né? Além disso, tem sido uma bênção essa série, onde os jovens têm se desenvolvido ativamente, né? Então, vocês podem ver, a recepção é jovem. Aqui quem canta são os jovens, os pregadores também são jovens e é muito legal essa oportunidade que a igreja também tem dado para a gente poder se desenvolver e aprender mesmo como é tudo isso. Além disso, a gente teve a série também dos 10 mandamentos. Na série dos 10 mandamentos, a gente conversou um pouquinho a respeito dos princípios que estão por trás de cada um dos mandamentos. E hoje também eu gostaria de comentar e que vocês se atentassem aos conceitos também das 28 crenças da Igreja Adventista. Acho que por trás de cada uma delas, Deus também tem uma explicação e um ensinamento específico para nós. Então, antes de a gente abrir aqui a palavra de Deus, eu gostaria de orar de novo, para que a gente pudesse clamar a presença do Espírito Santo. Então, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa, de Te adorarmos livremente e podermos nos reunir e encontrar amigos. Que, Senhor, através dessa mensagem possamos ter ensinamentos valiosos, que o Senhor silencie a minha voz e que tudo que seja falado aqui venha de Ti. Que tudo que venha do meu coração, que é pecaminoso, seja silenciado. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em teu nome, amém. Eu vou tomar uma água e já vou deixar sem... Antes de começar a falar, porque a gente começa a falar aqui, depois não lembra de tomar água. Então tá, gente. Eu não sei se ligou aqui. Então a gente vai falar sobre a conduta cristã, a 22ª crença, como eu falei.
E eu gostaria de trazer hoje alguns aprendizados que são a respeito do conceito da conduta cristã. Eu já adianto vocês que esse sermão, ele não vai ser para a gente falar aqui especificamente o que a gente deve ou não fazer a respeito de cada um dos detalhes da conduta cristã. Eu acho que a gente consegue aqui abranger o conceito geral e cada um em oração e através do entendimento que Deus também pode dar, vai conseguir tirar suas próprias conclusões. Mas a ideia não é ficar falando, façam isso, não façam aquilo. Que eu acho que se a gente entender o conceito geral, a gente vai conseguir discernir aquilo que é correto perante a conduta cristã e o que Deus espera de nós. A Bíblia ela contém valiosos ensinamentos para nós sobre a conduta cristã e Deus, mais do que ninguém, quer que a gente seja feliz enquanto a gente vive aqui na Terra. Então, Ele mais do que ninguém se importa com aquilo que a gente vai fazer. E é por isso que Ele deixou esses ensinamentos aqui na Bíblia. Não para que Ele simplesmente mostrasse o que a gente deve fazer por um ato de obrigação, mas sim para que a gente pudesse viver em felicidade e tivesse uma vida de sucesso mesmo. Então, é por isso que Deus se importa muito com a gente. Mas, afinal, por quê, né? O porquê que Ele quer que a gente tenha uma vida bem feliz aqui nessa terra? E a gente consegue entender isso através do versículo da passagem de João 10, versículo 10, que diz o seguinte. Obrigada, gente. Eu vou me acostumar com isso aqui, mas obrigada. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Assim disse Jesus. Então, Jesus, ele já separa, e ele faz uma separação bem grande a respeito dele e de Satanás, né? Satanás veio para roubar, para destruir e matar. E ele, uma vez, veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. E então, como é essa vida em abundância, né, que Jesus nos oferece? O primeiro ponto é que Jesus um dia vai voltar para nos buscar, para que a gente possa viver a eternidade. E aí, então, a gente vai ter uma vida realmente abundante. Mas mais do que isso, Ele também quer que a gente viva de forma abundante aqui nessa terra. Ele não quer que a gente viva uma vida medíocre ou infeliz, né? Então, Ele deixou alguns conselhos bem valiosos na Bíblia para que a gente pudesse, de fato, viver essa vida abundante. E é por isso que nós cristãos deveríamos ter uma conduta diferente das demais condutas de outras pessoas que talvez não conheçam a palavra de Deus, né? Não porque a gente quer se prevalecer ou a gente quer se achar mais importante do que os demais, não, mas para que os outros pudessem olhar em nós e enxergar algo diferente, né? E que a gente pudesse ser, de fato, uma luz nesse mundo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da 22ª crença. Então, nós somos um povo especificamente chamado para viver em harmonia com os princípios, de acordo com aquilo que a gente age, de acordo com aquilo que a gente pensa também. Isso pode ser refletido tanto na nossa vida social como na nossa vida pessoal também, né? Onde as pessoas conseguem, através de nós, enxergar tudo isso. E no livro Nisto Cremos, eu separei aqui um trecho que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: somos chamados para ser um povo piedoso, que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu, para que o Espírito recrie em nós o caráter do nosso Senhor. Nós só nos envolveremos naquelas coisas que produzirão em nossa vida pureza, saúde, alegria e semelhança às de Cristo. E lendo esse conceito, me lembrou muito da história de Daniel e seus amigos. Eu não vou conseguir ler aqui a respeito da história toda, mas acredito que todos aqui conheçam, caso você não conheça e queira também acompanhar. Em Daniel 1, conta um pouquinho a respeito da história ali. Eu vou contextualizar rapidamente, mas depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, é bem interessante. Então, na história de Daniel 1, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele ataca Jerusalém, né? E os seus soldados, eles cercam toda a cidade.
E aí tem alguns outros acontecimentos, mas em seguida, Nabucodonosor, ele pede que o chefe do palácio ele encontre alguns jovens israelitas, dentre a família ali nobre e tudo mais, que tivessem um grande grau, né, de inteligência e que fossem pessoas ali inteligentes e que pudessem aprender novas línguas e tudo mais. Então, ele solicita que observe, né, as pessoas ali e escolha. E, a partir disso, Daniel e seus amigos, né, eles são selecionados a estarem ali à frente e disputando por esse lugar a serviço do palácio. É interessante comentar que eles ficariam 3 anos quase nesse processo. Então, eles não simplesmente seriam escolhidos na hora, né? Seria um processo onde eles seriam preparados para que, então, depois desse tempo, eles pudessem, então, servir o palácio. A partir disso, o rei ordena, né, que os selecionados ali, eles nesses 3 anos comessem e bebessem a mesma comida dele, justamente para que pudessem ter esse preparo. E aí, o rei, né, ele exige que todos eles comam uma comida que não agrada os princípios de Deus. E aí Daniel, ele decide, na realidade, não se contaminar com esse tipo de alimento. E aí Daniel, ele conversa com o chefe do palácio, comentando, né, olha, eu precisaria que isso fosse alterado. Mas o chefe acaba ficando com medo, porque obviamente era uma posição que vinha do rei. Não era, é o funcionário ali, não. É o cara mais importante que tem, exigindo que aquela seja a alimentação. E aí Daniel não desiste e ele conversa com o guarda responsável por eles e sugere que seja feito um experimento. Então ele fala assim, vamos fazer um experimento de 10 dias, onde a gente vai comer ali somente verduras e beber água. Depois desses 10 dias, a gente consegue ver o que aconteceu. E aí, deixa eu ver se vai. Opa, acho que eu passei muito. Aí, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E realmente, depois dos 10 dias de experimento, eles perceberam que eles tinham uma aparência muito boa. E a história continua, e depois desses 3 anos de preparo, o chefe do palácio os leva à presença do rei, onde ele coloca eles à frente. E o rei realmente percebe que existe ali uma diferença e que a aparência deles é muito boa. E então, comparado aos demais, não só a questão de aparência, mas de inteligência também que Deus havia concedido a eles, eles se sobressaem e dão início aos trabalhos ali no palácio. E o que eu quero trazer com essa história, né? Essa contextualização? Que Daniel e seus amigos não só se mantiveram fiéis aos seus princípios de forma rigorosa, porque não era simplesmente um funcionário, era o rei. E eles chegaram e falaram, não vamos comer porque isso não está de acordo com os nossos princípios. Mas eles também demonstraram que a saúde é algo importante para nós cristãos. Então, eles, numa única tarefa, eles demonstraram 2 lições importantes. E é isso que a gente tem que aplicar na nossa vida e realmente pensarmos em sermos coerentes com esses aspectos. Afinal, tudo o que vem de nós é ruim, é pecaminoso, mas se a gente clamar pelo Espírito Santo e pedir uma transformação diária, a gente consegue fazer com que Deus recrie em nós, não por nosso mérito, mas clamando para que Deus recrie em nós um caráter íntegro e puro, para que os outros enxerguem em nós realmente uma coerência. E foi isso que aconteceu também com eles. Para isso, a gente precisa estar ligado à fonte, que é Cristo, né? Então, buscando nos enchermos de coisas que são puras, são boas e que são agradáveis a Deus. E eu sei que é difícil, mas a gente pode usar a inteligência que a gente deu, que Deus nos deu, justamente para a gente aplicar esses conceitos na nossa vida pessoal. E como cristãos, a gente se desenvolver das mais elevadas faculdades, seja mentais, espirituais ou mesmo familiares,
para que tudo que a gente faça esteja honrando a Deus, seja no nosso trabalho, seja na nossa profissão e das mais diversas que a gente pode citar aqui, para que tudo que a gente faça esteja de acordo com a vontade de Deus. E em Coríntios 6:19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E é por isso que a gente deve cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Acho que foi. Como templos do Espírito Santo. E isso envolve tudo o que está relacionado à nossa saúde. Seja a nossa saúde física, seja a nossa saúde mental, seja a nossa saúde espiritual também. A gente, quando fala de saúde, isso remete somente à saúde física. Mas quando a gente tem uma dessas saúdes comentadas em desequilíbrio, provavelmente isso vai desequilibrar as demais. Então, se a gente está com uma saúde espiritual fraca, provavelmente em algumas das outras áreas a gente também vai estar falhando, né? Então, é por isso que Deus nos alerta a vivermos uma conduta cristã saudável, como templos do Espírito Santo. E isso significa que, e eu peguei um trecho do livro Nisto Cremos, que diz o seguinte: significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele inteligentemente, junto com adequado exercício e repouso. Devemos adotar a alimentação mais saudável possível e abster-nos de alimentos imundos identificados nas Escrituras, visto que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo. Também devemos nos abster dessas coisas. Em vez disso, devemos empenhar-nos em tudo que submeta nossos pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja nossa integridade, alegria e bem-estar. E como eu falei, é isso que Jesus quer, que a gente tenha uma vida em abundância. Para isso, a gente tem alguns pontos a serem seguidos. E a Bíblia é especialista em ensinamentos e deixou muito claro aquilo que a gente deve ou não comer. Lá tem escrito, deve-se comer isso, não deve-se comer aquilo. E aqui no texto eu gostaria de salientar que ele especifica que a nossa alimentação deve ser a mais saudável possível. E é por isso que eu falei que hoje a gente não vai falar o que deve ou não ser feito. Cada um, em oração, consegue chegar às próprias conclusões e entender o que Deus quer que a gente seja transformado. Então, não é à toa que Deus deixou cada um desses ensinamentos na Bíblia, para que a gente pudesse realmente olhar para si e ver como estamos vivendo. Será que a gente tem vivido realmente uma vida em abundância? Além disso, além dos ensinamentos da Bíblia, a gente tem muitos livros sobre saúde, especificamente falando. Mas só agora que o mundo está falando sobre os benefícios e como os atletas se desenvolvem mais, tendo uma alimentação saudável, cuidando das horas de sono e se abstendo de bebidas alcoólicas, que a gente começou a se dar conta de que a gente precisa cuidar disso. E antes, até então, a gente sempre teve esses conteúdos e nunca deu importância. Mas agora que tem gráficos e estudos, a gente se atentou. Mas isso já está há muito tempo ensinado para nós. Isso é um ponto que a gente tem falhado. E um texto que Ellen White escreve para testemunhos para a igreja diz o seguinte: o mundo não deve ser critério para nós. A moda condescendente com apetites em alimentos finos e estimulantes e antinaturais, fortalecendo assim as propensões sensuais e impedindo o crescimento e desenvolvimento das faculdades morais. Nenhum encorajamento é dado a qualquer dos filhos e filhas de Adão que podem tornar-se mais do que vencedores na luta cristã, a menos que decidam praticar a temperança em todas as coisas. Se não fizerem isso, não combaterão como quem combate no ar. Então aqui ela deixa claro, né, que se a gente não se atentar a esses detalhes, talvez a gente vai estar ali correndo contra o vento, né?
E o que me chamou muita atenção vendo esse versículo é que o mundo não deve ser critério para nós. E aqui toca o meu coração de ver tantos jovens que hoje têm um potencial gigantesco, de utilizar os mais requisitos e ser realmente um alicerce aqui na igreja, ajudar nas atividades, estar à frente de ministérios, seja nos seus mais diversos dons que Deus nos deu. E ainda assim, estão focando em caber em um molde que o mundo está dando. Nós, como cristãos, não deveríamos nem sequer permitir que Satanás entrasse em um desses pontos para que a gente estivesse distanciado de Deus. E é por isso que a gente tem que viver e lembrar sempre que a gente, como cristãos, deve ter uma vida muito temperante. E é difícil. Uma vida temperante, ela envolve tantas coisas, né? Seja no agir, seja quando a gente se estressa, tantos pontos difíceis, né? De a gente ter uma vida temperante. E o padrão de Deus é esse, não é outro. É difícil, é um padrão elevado. Vocês têm que concordar. A gente, como seres humanos, fica lutando contra isso. Mas nada disso está perdido. E Deus não deixou ensinamentos que a gente não conseguisse cumprir. A gente só simplesmente não pode aceitar que não conseguimos e largarmos mão e aceitarmos o padrão que o mundo estabelece. Um dos pontos que eu queria comentar também aqui hoje é sobre como o nosso visual reflete quem nós somos. E aqui, hoje em dia, tem sido bem comum a gente ver as pessoas fazendo aquele teste de coloração pessoal. E não me interpretem mal, isso não é uma crítica a isso. Mas será que a gente tem se importado em como a gente vai aparentar para a parte profissional, mas a gente não tem dado conta de como as pessoas estão nos vendo como cristãos? Será que a gente tem aparentado como cristãos ser alguém que não reflete a imagem de Cristo? Será que às vezes a gente tem se preocupado somente com a parte profissional e não se dedicado em como as pessoas vão nos ver ao todo? Porque a gente não tem como separar a nossa vida profissional da nossa vida espiritual. É uma coisa só, é uma única vida. Então, esse é um ponto que eu gostaria que a gente refletisse hoje. E tem um texto que diz assim: embora reconheçamos diferentes culturas, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. E é por isso que o cristão deve levar uma vida simples, e a Bíblia deixa esse ensinamento para nós. Seja no nosso vestir, seja no nosso andar, a gente não tem que ter uma vida de ostentação. Esse não é o objetivo de Deus, e é por isso que Deus foca muito na nossa essência como cristãos, né? Aquilo que a gente tem para mostrar por dentro. E aqui também eu gostaria de levantar um alerta. Será que a gente precisa mesmo de joias que são somente superficiais? Será que a gente precisaria disso? Nem tudo que o mundo oferece a gente precisa se encaixar. E aqui também eu gostaria de deixar um recado, que não é somente as joias que são as joias ornamentais. Tem as joias funcionais, como uma aliança, por exemplo. Será que ela precisa ser a aliança mais cara que existe? Ou através disso a gente precisa realmente estar ostentando? Não foi isso que Jesus nos pediu. E é por isso que a gente tem que ter um cuidado a respeito desses detalhes. Eu gostaria de falar também a respeito das bênçãos que Deus tem para nós através do nosso entretenimento. E aqui é importante a gente lembrar que o princípio da pureza moral, através dele, a gente deve sim evitar alguns conteúdos que estão relacionados ao entretenimento, né? A gente precisa ter entretenimento. Todo mundo trabalha, quer ter momentos em família, e isso é muito importante. Deus não está falando que isso é irrelevante, não.
Ele só está falando para a gente se atentar com aquilo que a gente tem utilizado e como a gente tem utilizado o nosso tempo enquanto entretenimento, né? Será que a gente tem assistido algumas séries que talvez não são adequadas, ou alguns filmes, ou mesmo músicas, ou livros? A gente acha que os livros, eles não afetam tanto. Mas hoje em dia, vários estudos têm sido feitos para que, através da leitura, a gente consiga ter imaginações. E aí a gente vai se perdendo em tudo isso. E é por isso que a gente tem que ter uma coerência também com aquilo que a gente tem enquanto entretenimento. Como cristãos, a gente deveria cuidar dos conteúdos que têm entrado nos nossos lares. Quantos conteúdos, de repente, a gente está colocando dentro da nossa casa, ou mesmo dentro da nossa mente, que é templo do Espírito Santo. Em um versículo, em um parágrafo do livro Nisto Cremos, está escrito o seguinte: isso significa que as nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do bom gosto e da beleza cristã. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Cristo os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Os mais altos padrões de bom gosto e de beleza. É isso que Jesus nos pede. Ele não quer que a gente se encaixe nos padrões que o mundo estabelece. Como cristãos, nós deveríamos ser diferentes. Isso também é um desafio para mim, né? É um desafio, acho que para todos nós, cada um desses pontos. Às vezes, em alguns a gente está indo muito bem, em outros a gente está falhando, né? Mas é importante a gente lembrar, né, que a gente não é desse mundo e que a gente não vive para se encaixar com as pessoas desse mundo. E é por isso que a gente precisa que Deus nos transforme diariamente, porque a nossa natureza é pecaminosa. O que nós somos é pecaminoso. Nada do que a Kença faz é bom, por mérito dela, nada. Tudo que eu faço de bom vem de Deus. E a gente sempre fica tentando ajeitar as coisas do nosso jeito, mas a gente é lixo, essa é a verdade. Encaminhando a minha mensagem para o final, eu gostaria de ressaltar alguns pontos que são bem importantes para a gente entender a respeito da conduta cristã. Que essas recomendações e conselhos e orientações, elas devem ser seguidas com oração. E além disso, sem nenhum julgamento aos nossos irmãos. Porque, como eu falei, a gente pode estar indo bem em alguns aspectos e outros não. Então, cada um, na sua essência, deve olhar para si e entender exatamente o que a gente precisa melhorar. A mensagem também foi para mim. E sempre é para o pregador primeiro. Enquanto eu estudava sobre isso, Deus também falou comigo. O outro ponto que eu gostaria de comentar era que a gente precisa buscar uma vida íntegra, por completo, e uma conduta cristã coerente. Em mais um texto de Testemunhos para a Igreja, onde Ellen White escreve, e ela foi muito sábia, parece que ela está falando para nós hoje, né? Se vocês querem alcançar o êxito na vida cristã, precisam decidir que serão homens segundo o coração de Deus. O Senhor deseja que a sua influência seja exercida na igreja e no mundo para elevar o padrão do cristianismo. O verdadeiro caráter cristão deve ser assinado por uma firmeza de propósito, uma determinação irrefreável que não pode ser moldada ou subjugada pela terra ou pelo inferno. Que lindo, né? Muito bonito esse texto. O mais alto padrão do cristianismo. E é importante também lembrar que quando se trata de conduta cristã, nós devemos evitar os extremismos. Por isso que eu falei que não seria falado hoje o que a gente deve ou não fazer. Extremismos não são bons, em nenhum dos lados. O primeiro ponto é a gente entender que as aplicações e os princípios na nossa vida da conduta cristã,
eles jamais farão com que a gente alcance a vida eterna ou a nossa salvação. Jamais. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que evitar, esse extremismo. O segundo ponto é a gente achar que por nossas obras não nos salvarem, de nada vale seguir os princípios e querer simplesmente jogar tudo pelo ralo. Nós temos que entender que, embora a nossa conduta e nossa espiritualidade estejam intimamente ligadas, a gente jamais vai conseguir a salvação por mérito daquilo que a gente faz, porque nada do que a gente faz é bom. E Cristo já morreu na cruz por nós para que hoje a gente tivesse uma oportunidade de vida eterna. A salvação, ela já foi nos concedida. Eu acredito que diante da conduta cristã e dessa 22ª doutrina da Igreja Adventista, duas palavras que ficaram martelando na minha cabeça. E eu gostaria que vocês saíssem daqui com elas em mente. É o equilíbrio e a coerência, ou a temperança e a coerência. Ao meu ver, uma conduta cristã que não é equilibrada ou ela não é coerente, de nada vale. Ela é um fim em si mesma e ela não vai produzir nenhum fruto. Porque de nada vale a gente se dizer cristão e não ter nenhum fruto, ou não trazer pessoas para Cristo, fazer com que outros nos conheçam a Cristo. De nada vale. Ela é uma crença vazia. E eu não tenho dúvidas que cada um de nós tem muito a melhorar com relação à conduta cristã. Jovens e adultos. Eu sei que a série é jovem, mas ela também é para todos os adultos. Eu sempre digo que nós jovens temos alguns pontos para aprender. A gente ainda está caminhando, está engatinhando na caminhada cristã. Mas os adultos também têm que olhar para si. Não são só os jovens. Mas eu gostaria especialmente agora de ler um texto que é focado aos jovens, que diz o seguinte: os jovens precisam de uma visão mais elevada e nobre do valor do caráter cristão. O pecado cega os olhos e contamina o coração. A integridade, a firmeza e a perseverança são qualidades que todos devem zelosamente cultivar, pois elas revestem o seu possuidor de um poder irresistível. Um poder que o torna forte para fazer o bem, forte para resistir o mal, forte para suportar a adversidade. E é aí que a verdadeira excelência de caráter resplandece com maior brilho. Se a gente estiver buscando ter uma conduta cristã coerente, eu tenho certeza que Deus vai nos conceder um poder forte para fazer o bem, forte para resistir o mal e forte para suportar a adversidade. Os tempos que a gente está vivendo, na realidade, eles vão piorar. Nada disso vai melhorar. E aqui o meu apelo especialmente vai aos jovens. Eu choro toda vez que eu falo sobre isso. E eu sabia que eu ia chorar hoje também. Mas me dói ver tantos jovens que poderiam estar aqui na igreja se dedicando a coisas que não valem nada, se dedicando a se encaixar nos padrões do mundo. Como jovens, a gente tem um potencial enorme. A gente tem força, a gente tem, às vezes, mais tempo, né? E toda vez que eu penso nisso, enquanto a gente poderia realmente ser uma potência para pregar o evangelho, tem muita gente faltando aqui. Tem amigos meus faltando aqui. E isso dói porque a gente poderia fazer a diferença em um número maior e abreviar a volta de Jesus. E é por isso que o meu apelo hoje vai aos jovens
que são o futuro da nossa igreja. Eu acho que talvez seja a hora de a gente deixar as máscaras caírem e a gente parar de tentar se encaixar em um padrão que o mundo estabelece. Parar de correr atrás de prazeres momentâneos que duram um pouco tempo e logo em seguida tudo isso acaba. O nosso foco não deve ser esse. Como cristãos, a gente não deveria ter esse foco. A gente não precisa ser aceito por todos. Essa é a verdade. A gente só precisa ser aceito por aquele que está sempre disposto a nos abraçar. Aquele que morreu na cruz por nós e, apesar dos nossos defeitos, Ele também nos recebe. Apesar de estarmos aqui dentro da igreja, às vezes, como cristãos, a gente tem falhado mais que muitos do que estão fora. E eu me incluo nisso. Eu tenho os meus pontos para melhorar também. E é por isso que, diante de todos esses desafios, eu gostaria que vocês refletissem qual vai ser a nossa escolha e a nossa posição como igreja hoje. Se a gente vai simplesmente aceitar a conduta cristã medíocre que a gente tem levado, ou se a gente simplesmente vai aproveitar e gerar uma mudança. Qual vai ser a nossa escolha hoje? E eu espero e eu desejo que, através da nossa conduta cristã e através da nossa coerência, a gente possa pregar o Evangelho a todas as pessoas que não conhecem. E que através da nossa bondade, mesmo não sendo algo nosso, a gente possa demonstrar sobre o amor de Cristo para as pessoas. Eu espero que, através da nossa temperança, a gente mostre para as pessoas que não conhecem a Jesus que é leve e é muito feliz servi-lo. E que através, por fim, igreja, que através da nossa força e da nossa união entre igreja, que a gente possa realmente viver o Evangelho que a gente prega. E que isso não seja um peso, mas isso seja reflexo da nossa comunhão com Cristo. E que, ao falar de Jesus, ou ao mesmo agirmos, as outras pessoas enxerguem em nós cristãos coerentes, cristãos que vivem de acordo com aquilo que Deus deixou para nós. Agora eu vou chamar o grupo para cantar, e enquanto eles cantam, que a gente possa refletir quais são os pontos relacionados à conduta cristã que a gente precisa melhorar. Quais são os pontos que a gente tem deixado de lado, quais são as máscaras que a gente tem vestido para se encaixar num mundo que ele não é nosso. Um mundo que vai acabar e às vezes a gente está priorizando coisas e deixando de lado a vida eterna. E não é isso que Deus quer através da nossa conduta cristã. Que a gente seja exemplo, seja do nosso agir, seja do nosso falar, e que Jesus também tenha misericórdia de nós, que recebemos esse conteúdo e às vezes falhamos como cristãos, mas que pelo poder transformador dele a gente possa realmente ser uma influência positiva a tantas pessoas que não o conhecem. Eu quero ser como um vaso moldado por tuas mãos, Senhor, para honrar, para servir naquilo que me envia. Que os meus lábios transmitam o teu amor. A minha voz seguirá só a ti, Senhor. Eu te louvo, 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 quero te adorar. Eu te amo, amo, amo,
Eu quero ser como um vaso moldado por tuas mãos, Senhor, para honrar, para servir, naquilo que me enviar. Que os meus lábios transmitam o teu amor. A minha voz seguirá só a ti, Senhor. Eu te louvo, 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 quero te adorar. Eu te amo, 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 por antes me amar. Eis-me aqui, meu Senhor, podes me usar. Eis-me aqui, meu Senhor, podes me usar. Eu te louvo, 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 quero te adorar. Eu te amo, 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 por antes me amar. Eis-me aqui, meu Senhor, podes me usar. Eis-me aqui, meu Senhor, podes me usar. Podes me usar. Podes me usar. Amém. Vocês vão cantar mais uma? Vamos orar? Podem se colocar de pé, vamos fazer uma oração aqui juntos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter chacoalhado o nosso coração, por ter trazido essa mensagem a respeito da conduta cristã. Que ao termos contato com outras pessoas que não conhecem a Ti, possamos refletir o Senhor a despeito das nossas falhas e das nossas dificuldades. Que sejamos cristãos coerentes com aquilo que pregamos. Que não sejamos uma fé vazia e não tenhamos uma fé vazia, sem objetivo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda cada um aqui na sua individualidade a mudar aquilo que precisamos. O Senhor conhece cada detalhe, o Senhor ouviu cada prece aqui também. E sabemos que o Senhor pode nos mudar para que sejamos cristãos verdadeiros e possamos pregar a Tua mensagem até que o Senhor volte. Inclusive, Senhor, volte logo. É isso que te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Tudo bem, querido? Agradecemos muito por você estar conosco neste momento de adoração. Se você se sentiu tocado e achou interessante conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus, a nossa Igreja Central de Curitiba, nós temos muitos instrutores e temos vários guias de estudos bíblicos falando sobre Jesus, sobre esse grande conflito em que estamos vivendo. Então estude conosco, entre em contato. Nós temos o QR Code aqui aparecendo, temos o link na descrição do vídeo, então entre em contato conosco para nós estudarmos com você. Se a palavra de Deus chegou ao teu coração nesse momento, nós incentivamos que você curta esse material, esse conteúdo, compartilhe com os amigos, porque assim fazendo, outras pessoas podem receber salvação assim como você tem recebido. Desejamos que Deus continue abençoando muito você. Agradecemos a sua presença.